Vamos aqui, através desse vídeo, tentar responder algum questionamento de algum irmão do canal. Muitos deles eu tenho o WhatsApp, porque eu passo o meu WhatsApp e dou liberdade para quem estiver acompanhando os vídeos, se quiserem, poderão entrar no meu WhatsApp. E o meu WhatsApp particular. Alguns já me orientaram, não faça isso, é perigoso, corremos o risco. Meu irmão, meus irmãos, eu não sou dono da verdade. E eu não tenho tanto preparo para poder responder a cada questionamento. Sou aprendiz. Há mais de 40 anos eu falo sobre a obra da cruz do novo nascimento. E cada vez mais vejo que o campo é muito maior do que imagino. Alguns chamam isto de mistério. Eu concordo. É um mistério mesmo, mas pelo Espírito Santo ele pode estar desvendando para nós, tirando a nossa venda, porque a nossa visão é bem curta. Somos míopes. Eu estou passando a minha visão. Pode ser que alguém aí não concorde. Temos a liberdade. Agora, quando alguém me perguntou o seguinte: pastor, se alguém for batizado na água, isto é a garantia que ele foi salvo? Outro, sobre frieza espiritual, isto é possível? Estou confuso. Eu ouvi isso na minha igreja, sobre frieza espiritual. Outro também, outra situação dessa mesma pessoa, dizendo a evidência de língua estranha, isto prova que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, que a pessoa tem o Espírito Santo. E se ela foi salva, então a evidência é falar em língua estranha. Vou começar dizendo a minha experiência e aquilo que eu tenho crido até então. Sobre frieza espiritual, é possível, para começar, uma pessoa experimentar uma frieza espiritual significa que ela foi feita um ser espiritual. O ser natural, sem a regeneração, ele tem o espírito, alma e corpo. Mas quando nós dizemos espiritual, significa que ele deixa de ser carnal, mesmo estando na carne, mas ele foi feito um ser espiritual pela presença e vida do Espírito Santo no seu interior. Ele foi vivificado, conforme Efésios 2:1. Ele foi vivificado e foi selado com o Espírito Santo da promessa. Vou ver o texto daqui a pouco. O homem natural foi feito um homem espiritual. Mas o que aconteceu nesse interim entre o natural ou carnal e espiritual? Tem uma cruz no meio. Esta pessoa creu em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E 2 Coríntios 5:14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram. Então essa pessoa creu que ela foi crucificada com Cristo como homem natural, sem a vida espiritual, sem a vida de Deus. Mas ela foi crucificada, também ela foi ressuscitada. Efésios 2:6, juntamente com ele nos ressuscitou. Amém. Na ressurreição, quando o Pai ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, nos ressuscitou. Ressuscitou quem? Todos aqueles que creram, que foram crucificados com Cristo, foram sepultados juntamente com Cristo. Efésios 2:6 fala muito bem isso, claramente. Fomos sepultados juntamente, não só
Colossenses também diz, fomos sepultados com ele. E fomos ressuscitados juntamente com ele. Com ele, ele é o Senhor Jesus Cristo. Quem nos ressuscitou? Quem nos crucificou? O Pai. Quem nos ressuscitou? O Pai. Quem ressuscitou o Senhor Jesus Cristo? Foi o Pai. Quem crucificou o Senhor Jesus espiritualmente foi o Pai. Fisicamente foram soldados romanos, com a aprovação dos sacerdotes da época, da liderança espiritual da época. Não é porque uma pessoa é pastor, é um líder espiritual, significa que tem visão espiritual do Evangelho. Da morte e ressurreição em Cristo, nem todos têm, mas podem ser líderes. Amém. Vamos continuar aqui. Quando uma pessoa é regenerada, ela recebe habitação do Espírito Santo. Para mim, ela foi batizada no Espírito Santo. Eu vou ler aqui Efésios, eu uso sempre esse texto, que para mim, e pelo tempo que temos aqui, pelo tempo que nós temos no vídeo, para mim já fala o bastante. O bastante. Ele diz assim, em Efésios 1:13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, no Senhor Jesus Cristo, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia, penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que significa? Ele ouviu a palavra da verdade. Qual foi o assunto? O evangelho. E o evangelho fala do quê? Da morte e ressurreição do pecador, no corpo do Salvador, na cruz, morte e ressurreição. Ele creu, porque a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. E autor e consumador da fé é Jesus. Então essa pessoa ouviu, creu. Deus deu competência para que ela pudesse crer. Creu. Quando ela creu na sua morte e ressurreição em Cristo, aí ela foi selada com o Espírito Santo da promessa. E também, aproveitando a ocasião, qual o batismo? O batismo é em Cristo. Só o batismo em água que salva? O batismo em água nunca salvou alguém. O batismo em Cristo salva alguém. Em Romanos 6:3, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, não na água, em Cristo, fomos batizados na sua morte. Ali foi uma morte, na morte de Cristo. Nós morremos para o pecado e fomos ressuscitados para Deus quando nós cremos na nossa morte, não água, morte no corpo de Cristo na cruz, chamado batistério. Qual batistério correto? O batistério Cristo, crucificado. Lá fomos batizados, lá fomos mortos para a condenação. E o nosso velho homem, Romanos 6:6, o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não servamos mais ao pecado como escravo. É bem repetido esses versículos aqui nesse canal, e vamos continuar até que muitos, centenas de pessoas creiam, tirem do seu coração o crer na água como suficiente para a salvação. A água é símbolo e apontando para o batismo verdadeiro, autêntico, capaz, poderoso. O batismo em Cristo na cruz. Este sim, a água, símbolo. E é só na água, a Bíblia cita batismo em água. Mas imersão ou aspersão? Não diz claramente. Podemos entender que é imersão, porque nós fomos, de alguma forma, imersos no corpo de Cristo na cruz.
Deus, o Pai, nos imergiu no corpo, se nós quisermos usar esse termo. Ele nos incluiu, ele nos batizou, o Pai nos misturou no corpo de Cristo na cruz. Jesus sem pecado nenhum, então ele podia nos representar, nós como pecadores e humanos, porque ele também foi encarnado, o Deus encarnado, humano, sem pecado nenhum, para receber os pecadores e levá-los à morte para o pecado, a sua natureza de Adão. Nós não podemos continuar em Adão, porque em Adão todos morrem. Em Cristo são vivificados. Qual batismo que salva? O batismo em Cristo. Mas lá em João 16, ele diz, Marcos 16, ele diz, quem crer e for batizado. E eu pergunto, creu em quem? E foi batizado onde? Em Cristo. Se eu for batizado em água, apenas água, e pensar que o meu velho homem ficou ali, pensar que os meus pecados ficaram ali, isto é uma idolatria, porque eu estou tirando daquilo que é espiritual, exclusivamente espiritual, e atribuindo a alguma coisa material, como fosse realidade espiritual. A realidade ali é material. Só símbolo? Não. Se eu já tiver a experiência da minha morte e ressurreição em Cristo, aquele símbolo é maravilhoso. É ordenança. Depois que Pedro pregou a primeira mensagem dele, 3.000 almas. Disseram, o que faremos, irmãos? Cada um de vocês, arrependei-vos. E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. Porque eles já foram salvos. Eles já tinham sido, eles dizem, o coração nosso foi compungido, significa furado. Foi traspassado. Nosso coração enganoso foi substituído pelo coração de carne. Nós já fomos feitos novas criaturas. Nós cremos. O que faremos? Arrependei-vos. E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. O batismo vem depois, na água vem depois. Do batismo em Cristo na cruz. Sem o batismo em Cristo na cruz, o batismo na água não passa de um cerimonial vazio, sem realidade espiritual, de uma religiosidade, formando não cidadão dos céus, mas talvez membros de uma denominação. Então estou respondendo já. A evidência de língua não significa que agora eu sou salvo. Eu sou salvo, fui regenerado. Agora, e frieza espiritual, pastor? Pode. Só para a nova criatura. Só aquele que tem o Espírito Santo. Então, vamos ver? Vamos ver alguns textos. Efésios 4, versículo 30. A palavra do Senhor diz, e não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Lembra Efésios 1:13? Selados para o dia da redenção? Você foi selado com o Espírito Santo, porque você foi regenerado, foi nascido do Espírito, nascido de Deus, feito nova criatura pelo próprio Deus em Cristo. Se alguém está em Cristo. Paulo diz em Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. E etc, etc. Lindo versículo. Fui selado com o Espírito Santo. Aí ele diz, um aconselhamento da palavra do Senhor.
Você tem o Espírito Santo. Você foi feito nova criatura. Você creu que você foi batizado em Cristo. E é uma confirmação pública em obediência ao Pai. Você passou pelo batismo em água. Quer imersão, quer aspersão. Não importa a quantidade de água, o importante é ter sido crucificado com Cristo, ter sido batizado em Cristo. E quem batiza não é pastor, não é padre, não é rabino, não é líder espiritual, é Deus que nos batiza em Cristo na cruz. Agora, aqui nas denominações, temos os líderes espirituais que são responsáveis, são autorizados para fazer o batismo físico na água. O espiritual, só Deus, em Cristo. Nós fomos nascidos de Deus, em Cristo. Nós somos regenerados por Deus, em Cristo. Nós somos justificados por Deus, em Cristo, pela justiça em Cristo. Nós somos feitos novas criaturas por Deus, em Cristo Jesus. E sempre pela cruz. E o pecador passando pela cruz. Muito bem. Mas eu posso entristecer o Espírito Santo? Posso. E não entristeçais, está chamando a nossa atenção. Olha o versículo 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra que não edifica, palavra maliciosa, palavra de destruição. E sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Depois ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Mas ele não para aí. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, ele diz assim: não apagueis o Espírito Santo. O que é isso? Quando começa a mente ser bombardeada com as coisas do mundo, você deixa de ter tempo de oração, de andar falando com o Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16, diz que nós temos a mente de Cristo. Quando nós pecamos em nossos relacionamentos e não temos tido tristeza diante de Deus a respeito disso, a nossa vida espiritual vai apagando. Enquanto a nossa vida espiritual estiver apagando, é porque a nossa vida carnal está governando, está nos escravizando, está nos dominando. Nós estamos amando mais o mundo e as coisas que há no mundo, e a Bíblia diz em 1 João 2,15, que se nós amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Não está em nós. Pode apagar? Pode. Cadê aquela vida espiritual que você tinha? E alguns ficam pior do que antes. Por quê? Porque muitos não tiveram uma realidade da experiência do novo nascimento, da nova vida. Teve a realidade de igreja, teve a realidade de evangelizar, teve a realidade de participar de louvor da igreja, ser um pastor, ser um pregador, mas não tinha uma realidade espiritual de verdade. Efeito do morrer e o ressuscitar juntamente com Cristo. Tornaram-se religiosos sem a frutificação do fruto do Espírito Santo. Mas a palavra do Senhor também diz em Efésios 5, Efésios 5, 18, e não vos embriagueis com vinho que há dissolução,
mas enchei-vos do Espírito. Como essa pessoa pode, sendo cheia do Espírito Santo, nós não conseguimos nos encher, nós nos disponibilizamos negando a nós mesmos, colocando na nossa mente o trabalhar de Cristo e o propósito de Deus em Cristo na nossa vida. Eu não quero para mim, eu quero para Ele. Eu não quero viver a minha vida, eu quero viver a vida de Cristo. Eu não quero procurar os meus próprios interesses, eu quero os interesses de Cristo. Isto significa uma vida que está sendo cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus, ama o Senhor de fato e de verdade, entristece profundamente quando ele estiver entristecendo o Espírito Santo, ofendendo a santidade de Deus, ofendendo ao Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus levando ao arrependimento, não aquele arrependimento porque eu estou perdendo o relacionamento aqui, eu estou perdendo amizade aqui, não, primeiro, eu estou perdendo a minha intimidade, meu relacionamento com o Senhor, que se deu por mim, que se ofereceu por mim, que deu a sua própria vida em meu resgate, pagou um preço altíssimo e me serviu, tomando o meu lugar lá na cruz, mas me incluindo no corpo dele lá na cruz. Olha que favor maravilhoso, ele me aceitou lá na cruz e eu sendo quem sou. Como que eu posso traí-lo? Como que eu posso não obedecê-lo voluntariamente? Como posso não viver para ele? Mas os que, olhe 2 Coríntios 5:15, mas os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aquele que por ele morreu e que por ele ressuscitou. O prazer de viver para Deus, cumprir os seus mandamentos, cumprir a sua palavra, viver para a glória de Deus, se disponibilizar para ser transformados de glória em glória à imagem do Filho. Eu quero ser parecido com Jesus. Jesus Cristo faria isto, Jesus falaria isto, Jesus teria mágoa, ressentimento. Jesus não perdoaria, não usaria de misericórdia. E eu digo que ele vive em mim, mas cadê? Como muitos dizem, cadê ele? Cadê ele? O que você tem que é parecido com Jesus? Você diz que Cristo é sua vida, Jesus Cristo é sua vida. Cadê a vida dele? Alguns podem dizer, eu vejo a sua vida. Você sempre foi assim mesmo. Você sempre viveu no pecado assim mesmo. Agora, cadê a vida de Cristo? Agora eu estou vendo Cristo em você. Santidade. Aquilo que você amava, você não está amando mais. Aquilo que você praticava, você não está praticando mais. Relacionamento pecaminoso, você não está mais praticando. Você não está praticando mais. Como quando uma prostituta chamou Santo Agostinho, Agostinho, ele diz, ô jovem, conheço você, mas você está chamando uma pessoa que morreu. Não é mais, eu não sou mais aquele Agostinho, que nós tínhamos os nossos prazeres. Agora eu sou nova pessoa. Aquele Agostinho morreu. Você já disse? Aquela Maria morreu. Aquele José morreu. Aquele Ronaldo morreu. Aquele Abel morreu na cruz com Cristo. Agora é o Abel, mas Cristo é a vida dele. É a Maria, mas Cristo é a vida da Maria. E assim por diante. Aleluia. Enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5:5.
Então, Senhor, me enche com o teu amor, me enche com a tua vida, enche-me com o teu Espírito Santo. E eu não quero entristecê-lo, eu não quero que seja apagada de maneira nenhuma a vida do Espírito Santo. O Espírito Santo traz a vida de Cristo, a realidade do céu, a realidade da pessoa de Deus Pai, que se revela na pessoa do Filho, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. É possível uma pessoa? É. Mas Judas 24 ele diz: Ele é poderoso para me guardar de tropeço e me apresentar diante dele, de Deus Pai imaculado. Ele é poderoso. Eu quero ser fraco. E ele é poderoso. Faça seu comentário.